Amém, amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado, Maísa. Obrigado, Flávio. Maísa e Flávio fazem parte desse time, como o Flávio disse, dos apaixonados. E eu espero que você esteja mesmo conectado nessa sala, nesse treinamento, nesse curso, com expectativa grande e que você seja um apaixonado, não é? Que em nome de Jesus ninguém aqui tenha tido um ultimato do teu pastor, né? Para participar desse treinamento, mas que você esteja de livre, espontânea vontade, com um desejo mesmo de receber algo novo, uma ideia nova, um pensamento diferente do que você já estava praticando junto à sua igreja, junto à sua rede de pequenos grupos, de células. E o nosso objetivo, como a nossa rede já diz, é te inspirar para ir além, é te inspirar para fazer melhor e depois nos contar, testemunhar conosco, compartilhar conosco o que você tem feito para que a gente também possa aprender. Eu acredito demais, nós acreditamos demais que você carrega porções preciosas dos céus, cada um de vocês carrega, porque o Espírito Santo ele está em você, ele habita em você e é ele que te faz um ser extraordinário, um ser criativo, alguém pronto mesmo para ser notável, relevante, um extraordinário fazedor de discípulos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua, pelo teu, pela tua decisão de participar, de acreditar que o reino de Deus ele existe, né? Essa multidiversidade, nós podemos sim aprender uns com os outros. Flávio disse sobre o livro. Se você não leu, quero muito que você leia o livro Células Apostólicas, porque tudo que vamos pincelar aqui nessas 4 noites, nele você vai encontrar mesmo tudo. Nós colocamos tudo daquilo que nós estamos experimentando, aprendendo, através da nossa rede de célula já há 20 anos. Então, entre os acertos e desacertos, tudo está de forma bem clara, bem transparente, bem de fácil compreensão no livro Células Apostólicas. Se você que está participando conosco é um dos pastores ou daqueles da equipe que tem acesso ao portal da Rede Inspire, você consegue também, através do seu acesso ali no portal da Rede Inspire, ter acesso à apostila do que nós vamos trabalhar nessas 4 noites. Você encontra lá, em cursos e treinamentos, a apostila do curso de liderança de células apostólicas, tá ok? Então, essa primeira aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a cultura da igreja da cidade. E aí eu te peço mesmo que você vá fazendo, né, aí dentro da tua cachola pensando, né, naquilo que a gente vai compartilhar muito do que nós temos vivido e aprendido como igreja da cidade, mas eu acredito que a gente pode sim, e você pode através dessas ministrações aí agarrar algumas coisas que nós entendemos ser também relevantes para você como igreja. Pode ser que uma coisa ou outra não se assemelhe à forma que você hoje trabalha e você organiza e, e pensa, né, sobre estratégia com relação às células. Pode ser que se você apenas alguém da equipe ou um líder de célula, você vai precisar também, depois desse curso,
conversar com a sua equipe, com os seus gestores, com seus pastores, né? A dica que a gente dá é, o que a gente vai trabalhar nesse curso, você precisa muito, muito, muito. Isso é uma das nossas aulas que o Flávio comentou. Por conta da honra, você precisa sim levar até o seu pastor, o colegiado e ver o que é aderente para a sua igreja, o que não é aderente, o que é aderente, mas talvez vá ser consolidado daqui a um tempo, né? Então, sempre pense mesmo que você está sendo capacitado, você está recebendo informações, conhecimentos novos, mas existe sim, sobre a tua igreja, uma cobertura espiritual. E nós honramos essa cobertura e sabemos que a tua obediência, a tua sujeição nessa cobertura é que te faz alguém próspero e bem-sucedido. Então, não se precipite em talvez colocar em práticas algumas coisas que sejam necessárias primeiro levar para um conselho, né? Pensar, orar e assim aplicar. O Flávio compartilhou, na verdade, o Thiago compartilhou aí o nosso PowerPoint, então a gente vai ficar uma boa parte das aulas assim, com esse PowerPoint aberto, porque a minha carinha não interessa muito não, interessa mais aquilo que vocês vão estar ouvindo e vendo nos slides, para também tomarem nota, fazerem observações e também perguntas através do chat. Deixa eu ver se eu boto o meu chat aqui também na tela, para que eu possa ver as duas coisas. Pronto. Então a gente vai começar a falar sobre cultura da igreja da cidade. E eu quero começar falando de cultura, trazendo para você uma compreensão de cultura como uma palavra que teve origem no sentido de cultivo, cultivo, cultivo. Então significa que, pensa aí numa terra virgem, né? Num terreno virgem pronto para ser ali arado e para ser ali semeada sementes. Quando nós trazemos esse sentido da palavra cultura, significa que nós, eu e você, temos mesmo, né, esse poder, essa autoridade, esse governo dado por Deus para lançar sobre a terra sementes que vão gerar transformação. E aí, por conta do livre-arbítrio, Deus nos deu sempre ao homem essa possibilidade de cultivar coisas boas, mas, junto com a autoridade e o domínio, vem também a responsabilidade, que, por outro lado, podemos cultivar coisas ruins, mas nós esperamos mesmo que todos aqueles que estão linkados a nós através das nossas igrejas, das nossas redes de células, sejam daqueles que estão dispostos, né, a semear ali sementes que perdurarão pela eternidade. A cultura do reino de Deus, ela fala sobre todos nós, independente de denominação, independente de qual igreja cristã evangélica eu e você pertencemos, mas ela diz sobre o reino de Deus. Filipenses 3:20 fala que a nossa cidadania está nos céus, de onde a gente espera ansiosamente um Salvador e Senhor. Por outro lado, existe uma outra cultura no corpo de Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo com muitos membros, mas um único corpo. Então, quando eu penso em igreja local, quando eu penso em igreja da cidade, e talvez eu pense aqui na sua igreja, então significa que nós fazemos parte desse único corpo, mas que nós, embora tenhamos uma missão que ela é única, que ela
faz parte do corpo todo, que é trazer mesmo, né, as verdades dos céus para a terra, que é proclamar as boas novas do reino, que é fazer discípulos de todas as nações, mas significa que Deus entregou para cada pedacinho do corpo, para cada célula, para cada membro desse corpo, também uma função vital mais específica. Então, nessa primeira aula, eu vou te trazer um pouquinho sobre o nosso jeito de ser como igreja, sobre falar um pouquinho para vocês sobre a cultura da igreja da cidade. Quero compartilhar com vocês algumas verdades, alguns axiomas que nós entendemos ser verdades inegociáveis para a nossa igreja. A primeira delas está aí na tela: a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. A excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Nós ouvimos demais aqui na igreja da cidade que a qualidade daquilo que nós entregamos revela a quem servimos. Eita, já pega essa verdade aí para você. Na qualidade daquilo que entregamos, revela a quem servimos. Então, que você seja conhecido por ser um líder de célula brilhante. Que você seja conhecido por ser um funcionário brilhante. Que você seja conhecido por ser um filho brilhante, um marido brilhante, um pastor brilhante, um patrão brilhante, porque a qualidade daquilo que entregamos revela a quem servimos. E nós estamos aqui na Terra para refletirmos a luz de Cristo, o brilho de Cristo, derramarmos do amor de Deus Pai. E então não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Malaquias está aí na tela, diz: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se alegrará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Acho que a aula podia acabar por aqui, né, gente? Porque isso diz muito a maneira que você vai encarar essa liderança de célula, ou como você tem encarado a tua liderança de célula. Se você acha que você está fazendo um favor para o teu pastor ou para a tua igreja, então vamos apertar o restart, porque na verdade aquilo que estamos fazendo, fazemos porque reconhecemos que pertencemos a um reino, e nesse reino existe um rei, e nós, como príncipes, como princesas, né, como parte dessa família, precisamos ser pessoas, né, brilhantes, que revelam e são compatíveis com esse reino a qual nós somos chamados para fazer parte. Gosto demais que a palavra de Deus nos chama de embaixadores de Cristo. Ser chamado de embaixador é forte demais, porque a gente ser embaixador de Cristo significa que eu represento ao reino de Deus, ao reino dos céus, aonde eu estou. Então, significa como a maneira como eu reajo, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu instruo, a maneira como eu lido com as circunstâncias, inclusive adversas, diz muito sobre a que reino eu estou representando. Segundo, axioma, segunda verdade que faz parte do nosso dia a dia. E por que é importante você conhecer? Quando nós ministramos esse curso para líderes da igreja da cidade, nós sempre ministramos essa primeira aula da cultura, porque a partir do momento que eu estou treinando novos líderes, eu quero que esses novos líderes eles sejam multiplicadores dessas verdades. Nós temos certeza absoluta que a nossa igreja ela não seria uma igreja relevante e com a quantidade de membros que nós temos
se nós não tivéssemos uma rede de célula bem consolidada, porque a grande verdade é que a nossa membresia toda, o rebanho da igreja da cidade, confiado a Deus, ao pastor Carlito, à pastora Leila, aos nossos pais espirituais, passa pela mão dos nossos líderes de célula. E eu quero trazer essa verdade para você. Comece a olhar para você como líder de célula como alguém que está sendo mesmo empoderado por Deus e pelos teus pastores para ser um representante da tua igreja, do teu pastor diante de um grupo de pessoas. Não é pouca coisa não, gente. Que eu já ouvi de líder me falar assim: "Ah, mas é só a minha célula. Por isso que eu estou encerrando. Só algumas pessoas". Não, não, não. Uma vida é muito valiosa para Deus. A sua vida é muito valiosa para Deus. Então, comece a orar para Deus pedindo para que Ele traga ao teu coração, aos teus olhos, à tua mente, essa compreensão do valor precioso que foi pago por cada uma dessas vidas na cruz por Cristo. E então, nós passaremos a conduzir o rebanho, a cuidar do rebanho, a capacitar o rebanho e a comissionar o rebanho de uma forma triunfante. Todos estamos em recuperação, um dia de cada vez. Essa verdade, junto com ela, traz um alívio, porque sabe que essa verdade traz ao teu coração? Que você não é um super-homem, que você não é uma mulher maravilha, que nós, como líderes, pastores, não esperamos que você seja um salvador da pátria. Mas gosto desse versículo aí de Paulo aos Filipenses. Não que eu esteja, que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, veja bem, quando nós trazemos que estamos em recuperação, celebrando um dia de cada vez, não significa então que a gente faz parte de uma liderança legalista. Ah, a gente não está nem aí para o pecado, tudo bem. Ah, é só um pecadinho. Não, não, não. Nós abominamos o pecado, mas amamos o pecador. E esperamos que cada um dos nossos discípulos, especialmente os nossos líderes de célula, estejam 100% empenhados a cada novo dia serem mais parecidos com Cristo. Mas sabendo que há limitações, sabendo que há também os poderes e potestades das forças do mal, tentando trazer batalhas sobre a nossa mente, trazendo opressões, trazendo espíritos que trazem confusão, divisão, etc. e tal. Então a gente não ignora, né, que nós estamos travando uma batalha, mas nós nos apegamos de que nós estamos do lado que já deu certo. Nós estamos do lado que já é vencedor. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Vamos mais um pouquinho. Uma terceira verdade que faz parte da nossa igreja, que nós desejamos mesmo que os nossos líderes de célula sejam replicadores dessa verdade ao ensinar o rebanho. A igreja deve ter uma visão tridimensional: apostólica, profética e pastoral. Sabe qual é uma das principais dúvidas que, quando eu converso com igrejas, com líderes de célula, eles me trazem? Ah, por que é tão difícil multiplicar a nossa célula? Por que é tão difícil a gente conseguir mesmo esse crescimento? Porque talvez falte você ensinar para o rebanho e para os teus líderes e para os participantes das células o princípio da grande comissão, que está lá em Mateus 28, 19, 20. Porque se a gente começar os nossos encontros de célula lembrando a todos o motivo pelo qual Jesus nos confiou agora o ministério, seria simples demais a gente falar sobre multiplicação, planejar uma multiplicação, porque o versículo, ele é muito simples.
no sentido de que somos chamados para ir e fazer discípulos, que somos chamados para batizar as pessoas, que somos chamados para ensinar as pessoas. E Jesus nos promete que estará conosco até o fim dos tempos. Então, quando todos entenderem de verdade qual é o nosso propósito de existência na Terra, durante essa breve passagem nossa terrena, então será fácil demais com que as nossas células multipliquem, com que as nossas igrejas cresçam e então possamos contribuir para acelerar a volta de Cristo. Amém? Então, uma igreja apostólica, ela está sempre mesmo com esse olhar para o avanço, para o crescimento, mas ao mesmo tempo não se trata apenas de palavras persuasivas, como Paulo disse, mas nós queremos trazer mesmo a existência da terra, as verdades dos céus, por isso que somos uma igreja profética, uma igreja que acredita em curas e milagres, uma igreja que busca por curas e milagres, uma igreja que em suas células ora por curas e milagres, mas também é uma igreja pastoral, uma igreja que ela passa mesmo sobre, caminha mesmo sobre a terra e vai percebendo as necessidades das pessoas. Nessa quarentena, por exemplo, tenho certeza que você, como igreja, está fazendo muitas coisas de forma pastoral para abraçar e cuidar da sociedade, não só do rebanho, mas também da sociedade. E nós aqui na igreja da cidade também, muitas e muitas frentes nós estamos lidando, investindo, para que todos também recebam desse cuidado. Mas a célula não é apenas um lugar de cuidado. Porque se nós colocarmos apenas a frase até o cuidado, então está aí explicado porque é tão difícil mesmo o avanço, a multiplicação, o crescimento. Mas quando a gente entende que, olha, é necessário sim acolher a todos, cuidar de todos, mas assim como uma criança que ao passar dos meses ela vai crescendo e você espera dela já algumas reações naturais, como andar, como daqui a pouco se alimentar sozinho, ainda que tropece, ainda que a comida caia vez ou outra fora da boca, mas existe sim essa expectativa sua que a cada dia a criança esteja mais preparada. Assim somos nós, como líderes de célula, queremos receber os bebês, aqueles que experimentaram desse novo nascimento, mas ali vamos então ajudá-los a se alimentar, e daqui a pouquinho a gente vai falar para ele, olha, você mesmo pode buscar direto na fonte. Olha, veja, o Espírito Santo que habita em mim, habita em você também. Então, comece também a clamar, comece a ter as suas experiências com Deus, até que ela chegue ao ponto que você chegou nessa noite, de estar se capacitando, ou fazendo aqui uma reciclagem, uma manutenção, para ser não mais um extraordinário discípulo de Cristo, mas um extraordinário fazedor de discípulos de Cristo. Quarto, as células apostólicas devem cuidar, crescer, capacitar e comissionar. Essa, na verdade, as 4 ênfases do nosso livro Células Apostólicas: cuidar, crescer, capacitar e comissionar. E no livro, a gente então traz o tempero equilibrado para cada uma dessas ênfases. Porque se você exagerar no cuidado, pode ser que você realmente gere filhos mimados, filhos que têm medo de avançar, de crescer, mas se a gente colocar ali realmente a dose equilibrada no cuidado, então nós temos um crescimento saudável, nós estimulamos para que esses filhos se capacitem, reconheçam os seus dons, reconheçam as porções que Deus entregou para cada um deles, e então sejam comissionados. Comissionados para quê, Arthur? Para serem líderes de célula? Também líderes de célula, mas não somente isso. Na verdade, esse trabalhar nosso nessas ênfases, nós queremos empoderar extraordinários fazedores de discípulos para
viverem sobre a terra, independente do que fazem, aonde estão, por onde caminham. Certamente serão extraordinários dentro da igreja, mas queremos, sobretudo, que sejam extraordinários, aonde quer que estejam, por onde quer que vão. Amém? Mais uma vez, se cada um de vocês tiver alguma pergunta, pode ir colocando no chat, e aí o Flávio, o Tiago, a Maísa podem interagir com você, e eu também, ao final, posso responder alguma pergunta. Quinto, somos uma família para pertencer. Essa não é apenas uma frase de impacto, né? Um slogan bonito da igreja da cidade, mas nós decidimos mesmo não apenas vestir a camisa, mas suá-la, para que essa frase seja uma verdade, que é uma demonstração de como nós encaramos essa frase como verdadeira. Agora, na quarentena, muitas famílias, infelizmente, estão sofrendo com desemprego por conta da pandemia. E aí a gente fez algo que não existia. Nós criamos um fundo financeiro de ajuda para amparar famílias desempregadas devido ao Covid-19. Como funciona, Arthur? Os líderes de célula que estão em contato com as famílias da nossa igreja percebem uma necessidade, eles trazem essa necessidade para nós temos um conselho na igreja que avalia, e eu posso dizer, já se passaram 90 dias, e eu posso te dizer que todas as solicitações, para a glória de Deus, que chegaram até nós, foram supridas, foram atendidas. Isso é fruto da fidelidade e da generosidade também do corpo, porque alguns fazem uso do fundo porque necessitam, mas ao mesmo tempo outros da família fazem uso do fundo para fazerem aplicações em vidas, em irmãos, em parte da família que necessita. Então somos uma família para pertencer. Podemos ir para o sexto. Somos uma igreja em muitos lugares. Essa é uma outra verdade sobre a igreja da cidade. Você pode ir numa igreja nossa lá em Resende, no Rio de Janeiro, ou você pode ir numa igreja nossa em Itajubá, em Minas Gerais, ou você pode estar aqui em São José dos Campos. Você vai participar da mesma experiência. Você vai vivenciar os mesmos ambientes. As nossas celebrações, os nossos cultos, eles são exatamente semelhantes. Eu não posso dizer que são iguais porque são pessoas diferentes, mas os louvores que são entoados, a pregação que é ministrada é a mesma, porque nós entendemos mesmo que a gente é uma igreja somente, em muitos lugares, e nós queremos que o rebanho todo, então, se alimente do mesmo prato que nós estamos oferecendo em qualquer uma das nossas igrejas. Isso traz, ao mesmo tempo, essa questão de a gente ser uma igreja só, traz um conforto para nós ao saber que às vezes é necessário mesmo fazer um remanejamento. Às vezes a gente envia mais um obreiro para uma igreja e remaneja esse obreiro para uma outra igreja que tem maior necessidade, por exemplo, mas está tudo bem, porque ninguém está apegada a nenhuma pessoa, a gente está apegado a Jesus, a gente está apegado à palavra dele, e a gente está apegado a essa cultura de saber que nós somos embaixadores desse reino e estamos empenhados em abreviar a volta de Cristo e levar conosco mais e mais vidas para o céu. Sétimo, os pastores líderes, eles são os pais espirituais de toda a família. Os pastores locais são os pais de cada igreja. Algumas pessoas me perguntam, Arthur, por que você chama o pastor Carlito de pai? Arthur, por que você chama a pastora Leila de mãe? Primeiro, porque eu os vejo mesmo como pessoas
que representam na minha vida a figura de pai e de mãe. Então, ninguém na igreja da cidade é obrigado a chamar nenhum pastor de pai ou nenhuma pastora de mãe. Não, na verdade, isso nasce da convivência, da vivência, de perceber mesmo que aquela pessoa exerce mesmo um cuidado, uma voz, uma cobertura equivalente a um pai, a uma mãe, e às vezes até uma figura que representa melhor, porque muitas e muitas pessoas na nossa igreja, elas não tiveram um pai e uma mãe que abençoavam a sua vida, que empoderaram a sua vida, e às vezes recebem dessa paternidade divina através da igreja, não é? O pastor Fabiano escreveu um livro, Paternidade Bem Resolvida. Se você não leu, anote aí também, para você ler esse livro, Paternidade Bem Resolvida. Então, nós entendemos que Deus também estabeleceu a igreja para ser mesmo os braços de Deus sobre a terra, e nós queremos não apenas que em nossas igrejas tenham servos, mas nós queremos ter amigos, nós queremos ter filhos, nós queremos ter filhas, né? Mas isso nasce de um genuíno e legítimo relacionamento que se dá. Então, pastor Carlito, pastora Leila, como os nossos pastores líderes, eles representam e são os pais espirituais de toda a família, mas cada cidade onde temos uma igreja plantada, ali então há um pastor local que representa essa paternidade direta sobre o rebanho daquela igreja. Oitavo, somos uma igreja com propósitos. Talvez esse foi um dos primeiros axiomas que nós herdamos, na verdade não herdamos, um dos primeiros axiomas que foram mesmo estabelecidos como fundamentos com a chegada do pastor Carlito à nossa igreja, com inspiração na igreja de Saddleback, do pastor Rick Warren. Fomos um dos pioneiros a trazer esse entendimento de igreja com propósitos para o Brasil, e significa que a gente entende mesmo ali, tanto no grande mandamento, quanto na grande comissão, esses princípios de amar a Deus, adoração, amar ao próximo, serviço, ide, missões, ali batizais, comunhão e ensinais discipulado. Então, a nossa igreja faz em todas as suas ações e frentes um apanhado, né, dessas bases, desses propósitos de Deus para conosco e para com a igreja, de forma que a gente também seja equilibrado em tudo que fazemos, para não esquecer de nenhum desses pontos tão imprescindíveis, né? Essas colunas tão importantes no fundamento da nossa igreja. Nono, somos uma igreja em constante transformação. Essa é uma outra verdade que nós ensinamos para os nossos líderes de célula para que eles se tornem replicadores. Sabe o que isso significa? Significa que está todo mundo preparado para o novo de Deus. Não há uma resistência para o novo de Deus, né? Ah, mas agora, o que é esse negócio de células apostólicas? Eu já sou líder de célula há 20 anos, eu já sei fazer os encontros e tal. Não, não. Na nossa igreja a gente cultiva essa mentalidade de você estar aberto para o novo. Então, Deus entregou para nós essa visão, porque a gente chegou mesmo, alguns anos atrás, num platô de crescimento, e a gente não entendia porque, embora a nossa igreja estivesse mesmo crescendo em número de membresia, a nossa rede de célula não estava acompanhando. E aí a gente percebeu esse ajuste
fino que era necessário ser realizado no sentido de transicionar o alvo das nossas células, que então a gente dava muita ênfase para a célula ser um lugar de amor e cuidado somente, para a célula ser um lugar de amor e cuidado, mas, sobretudo, de envio, de comissionamento, que é essa viés apostólica que nós introduzimos na nossa rede de células e também registramos nesse livro. E você está nesse curso recebendo já desse pão fresco, né? Desse vinho novo que nós entendemos de Deus através dessa ênfase apostólica para os nossos encontros nas casas. 10º, juntos somos melhores. Juntos somos melhores. Olha para o lado aí. Não sei se tem alguém contigo aí na sua casa, mas se tiver alguém, você fala: juntos somos melhores. Juntos nós somos melhores. Eu acredito demais nessa verdade, que juntos nós somos melhores. Pode ser que sozinho você chegue mais rápido, mas muito provavelmente sozinho você não chegue tão longe. E aí, a própria palavra traz embasamento para essa verdade quando ele diz que é melhor serem dois do que um, não é verdade? Normalmente a gente aplica essa frase para casamento, mas é uma frase que aplica para os nossos relacionamentos mesmo, como o corpo de Cristo. Jesus, na sua última oração lá em João 17, ele ora ao Pai para que a mesmo tipo de comunhão que ele tinha com o Pai, agora os seus discípulos tivessem uns com os outros. Jesus ora por aqueles que creriam nele no decorrer das eras, para que desfrutassem de plena unidade. Então, nosso segredo também de avançarmos, de sermos uma igreja inabalável, uma rede de célula inabalável, uma célula inabalável, está mesmo em estarmos aliançados pelo elo perfeito que é Cristo em nós. Amém? Vamos mais um pouquinho. Meu tempo já está acabando. 11º, a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Você precisa ensinar isso demais também, porque, infelizmente, ainda há muita gente que acredita piamente que a sua salvação, o seu passaporte já carimbado para o céu, já é suficiente para ela. Ela já está satisfeita com essa boa notícia que ela vai viver eternamente ao lado de Cristo. Mas eu acredito demais que a gente vai um dia encontrar face a face com o nosso bom Deus e ele vai perguntar: aonde estão as vidas que eu te confiei? O que você fez com as oportunidades que eu coloquei diante do teu caminho? Então, quando nós entendemos mesmo que nós temos um propósito sobre essa terra e que esse propósito ele tem a ver com o maior mandamento e tem a ver com a grande comissão, então naturalmente nós passamos a entender o nosso propósito de existência e ajudar mesmo a igreja, o rebanho a olhar além das quatro paredes do templo. 12º, nunca se apegue a uma função, se apegue a Jesus e à igreja. Já te falei isso. Esteja aberto para esse novo. Pode ter certeza que se você é um líder de célula, o seu pastor ele tem uma visão mais ampla do todo. Pode ser que às vezes o teu pastor te convide para uma outra função, mas você está apegado demais a sua célula e você fala assim, não, mas aqui eu não largo, aqui eu não vou deixar. Mas aprenda a confiar também, não é? Eu penso assim, olha Deus, eu entendo, eu me sujeito, eu sei que há uma bênção sobre aqueles que são fiéis, sobre os que são obedientes. Então, se
alguma coisa fugir do controle, quem prestará conta ao Senhor não serei eu, porque eu estou sendo, sim, um bom mordomo, eu estou sendo honroso com as minhas atitudes, e eu tenho certeza que o seu favor virá sobre mim. Que essa seja também uma verdade dentro do teu coração. Ajude o rebanho também a perceber que o reino de Deus não é um monumento, mas é um movimento mesmo de salvação, de transformação, de reconciliação de vidas, e nós precisamos estar preparados, inclusive para uma mudança de liderança, não é? Normalmente, quando vai acontecer uma multiplicação de célula, alguns falam assim: não, mas eu acho que não gostava de mim, ó, porque o líder me separou para ir no outro grupo. Não vou ficar mais com o líder, não. Que você ajude aos teus discípulos a alcançarem uma maturidade para não terem esse tipo de pensamento. Ao contrário, puxa, se eu não fiquei com o líder, é porque ele vê potencial em mim. Então é por isso que ele está me enviando para aquela outra célula, para que eu possa apoiar, suportar essa outra liderança e a célula ali também tenha êxito, seja bem sucedida. 13º, tenha conversas 10%. Vou explicar o que é essas conversas 10%. As conversas 10% são verdades ditas com amor para as pessoas, mas são aquele tipo de verdade que normalmente a gente posterga, ou muitas vezes até falha ao falar para as pessoas. Sabe aquela atitude, aquele mau hábito que todo mundo vê na pessoa, mas fica todo mundo com um tipo de ressalva, de receio de falar, com medo de ferir, com medo daquela pessoa ficar chateada, etc e tal. Mas você precisa entender que você foi mesmo uma autoridade instituída por Deus para ser um pastor de um pequeno rebanho, um líder de célula, e você precisa ter essa ousadia, essa coragem e esse amor de olhar para as pessoas e falar, querido, eu amo demais você, mas eu preciso discordar com essa tua decisão, com esse teu ponto de vista, com esse teu hábito, etc e tal. Essas são as conversas dos 10%. Eu vi aqui no chat alguns perguntando algumas coisas que a gente vai trabalhar no decorrer do curso, tá bom? Então, procure mesmo, para aquilo que a gente está conversando nesse momento, você perceber no que a gente está conversando agora e que possa ter ficado algum resquício, alguma dúvida no que a gente está conversando. Agora a gente ainda vai falar sobre estrutura, a gente ainda vai falar sobre perfis de célula, muita coisa para frente. Então, eu peço você um pouquinho de paciência, mas, por favor, absorva o máximo que você puder daquilo que nós estamos ministrando na aula. E aí sim, as dúvidas que você tiver sobre o que a gente está falando, nós teremos prazer mesmo em responder essas dúvidas. 14º, a penúltima verdade. Teriam muitas outras, mas nós separamos essas 15 que nós entendemos ser as principais. O melhor está por vir. Ah, como a gente fala isso? Mas a gente não fala da boca para fora, a gente fala porque realmente a gente acredita que se nós estamos enraizados em Deus, nele o melhor está por vir, sim. Ah, eu acredito demais que se eu carrego porções preciosas dos céus, que os anjos de Deus me acompanham, então significa que aonde eu colocar a planta dos meus pés, alguma coisa vai acontecer. Vai ter mudança de atmosfera, vai ter milagres, vai ter curas acontecendo, vai ter libertação acontecendo. E eu tenho que viver com essa expectativa. Puxa, hoje à noite é dia de célula. Deus, o que vai acontecer hoje de extraordinário? Mas é certo que algo extraordinário vai acontecer.
Então, essa expectativa é que move os céus, e Deus ele tem prazer em também é, abençoar e demonstrar, né, o favor dele, o poder dele sobre esses que estão sedentos. Vamos para o último. Devemos transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Essa é a nossa missão, não só como líderes de célula, mas como discípulos, como igreja, transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. E a dica que eu te dou é, puxa, mas na minha célula tem tanta gente em tantas estações diferentes. Então, comece a olhar e fazer mesmo ali um plano, como um treinador faz com seu atleta, sabe? Você faz um planejamento para aquele atleta ali. Como que eu vou transformar esse atleta em um atleta de elite? Talvez para alguns da sua célula o grande passo é a conversão, é render-se a Cristo. E aí você vai trabalhar com aquela pessoa para que naquele trimestre ou semestre ela tome realmente uma decisão de render a sua vida a Cristo. Pode ser que para outro seja se batizar. Puxa, mas é uma pessoa que está tantos anos, mas nunca se batizou. Não, então eu vou firmar esse propósito com ela. Eu, como líder, eu preciso também ajudar essa pessoa a viver esse marco de fé na sua jornada espiritual e se batizar. Talvez para o que já é batizado, ele precisa completar ainda alguma etapa ali do circuito de integração para a igreja, e para aqueles que já são membros da igreja, talvez seja isso. Puxa, mas você tem um dom profético. Eu acredito que você deve investir nisso. Pensa aí, na tua igreja não tem uma irmãzinha do coque? Sempre tem, sempre tem. Você vai linkar essa pessoa que está tendo esses sonhos, que está tendo essas impressões, a essa equipe profética, para que ela possa aprimorar, para que ela possa discernir melhor o que está acontecendo. Talvez outros tenham uma habilidade fora do comum para ganhar pessoas para Jesus, embora esteja sobre todos, alguns realmente recebem esse dom de governo de serem evangelistas. E aí você vai juntar mesmo essa pessoa para essa equipe de evangelismo da igreja, para que ela possa potencializar esse dom, esse chamado. Outros vão ter dons para ensinar. Sabe como que eu vejo que alguém tem dom para ensino? Normalmente é aquele líder de célula que ele não se contenta com o estudo que você passa. Ele vai, ele procura outras passagens na Bíblia, ele vai buscar lá no hebraico, no grego, o significado. Camarada é diferenciado. Embora eu dê a dica que na célula menos é mais. Porque às vezes você rebuscar demais um encontro pode se tornar um impeditivo para que outros se sintam mesmo inspirados a serem líderes. Mas quando eu percebo alguém com esse talento, eu não simplesmente digo que está errado, que isso não é o essencial ou mais oportuno para a célula. Eu também ajudo essa pessoa a fazer parte da nossa equipe de discipulado da igreja, para que ele comece a instruir outros, aí numa sala de aula, num dos nossos cursos, ele pode, à vontade, usar esse repertório todo que ele tem, esse conhecimento todo para abençoar. Amém? Devemos transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. A nossa missão não é ver as pessoas a partir de como elas estão, mas como Deus as vê. Nem sempre será fácil. Algumas pessoas dificultam muito o processo por conta de um passado de decisões erradas e que possui consequências profundas. Não podemos perder a fé e desistir das pessoas. Não desista de alguém que Jesus foi até a cruz por ela. Assim, devemos conduzir cada pessoa nas nossas células para ter uma visão clara sobre quem elas são para Deus. Conclusão: cada um desses axiomas revelam a nossa cultura como igreja da cidade. Que você seja um agente de Deus para tornar possível que cada um desses valores
sejam refletidos em sua vida e promovidos em suas palavras, estudos, aconselhamentos e encontros. E eu compartilho com vocês dessa palavra, que você, dentro da sua realidade, da sua igreja, você peça agora para o Espírito Santo, não é? Ô Espírito Santo, o que que a gente pode aprimorar? O que a gente pode melhorar naquilo que já está sendo feito? Alguma coisa fez sentido, sim, para o que a gente está experimentando aqui. Algumas coisas eu já posso desde já aplicar, outras coisas eu já anotei que eu acho que é pertinente, sim, levar adiante para os nossos pastores, para a gente conversar a respeito. O que a gente não pode fazer é não fazer nada. A palavra de Deus diz que também, quanto mais nós temos informações, quanto mais nos é dado, mais será nos cobrado. Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz de você estar participando dessa classe, desse curso, eu sei que vem junto essa responsabilidade de você estar tendo mesmo a sua mente ampliada, a sua visão ampliada, mas você precisa dar uma resposta. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu chamei para esse curso alguns extraordinários discípulos nossos. Eu quero que você ouça eles também, porque eu acredito que há um ganho muito precioso e singular quando você ouve de outras pessoas também outras perspectivas do que Deus está fazendo. Então, quero convidar para essa próxima aula para explicar um pouquinho sobre aí sim como nós interagimos e lidamos nas nossas células, o Marcos Rabelo, nosso supervisor de células. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Que bom estar aqui. Vi que a sala está cheia. Não queriam nem deixar eu entrar hoje. Eu tive dificuldade para entrar, mas isso é bom porque significa que tem bastante gente hoje. Está todo mundo aqui, né? Que bom. Que bom que você está aqui interessado em entender um pouco mais sobre células apostólicas, né? E eu posso já partir para a aula, Arthur? Tem mais algum recado? Posso? Então vamos lá. Então, a aula número 2, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês, sobre as células apostólicas, formando células apostólicas. Né? Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a razão pela qual o Espírito Santo entrega um dom de governo para aquela pessoa é para que ela reproduza num discípulo, por meio do discipulado, ela desenvolva aquele dom numa outra pessoa. Então, o mestre vai gerar um mestre, o profeta vai gerar um profeta, né? E na célula, a gente tem a mesma situação, né? É como no corpo humano, né? A nossa célula, ela carrega informações, né? As células dos órgãos, as células do cabelo, né? Célula de cabelo gera cabelo, a célula da pele gera a pele, né? Cada um tem uma cor e a célula obedece à cor da pele, né? Então, a célula ela gera mais daquele mesmo. E é essa que é a ideia da célula apostólica na igreja. Ela tem que gerar uma célula que é igual àquela. Né? As células empoderadas e apostólicas também gerarão novas células com essa mesma vocação. Todas as células de um mesmo organismo carregam o mesmo DNA. O que foge disso é corpo estranho. Quando o DNA está bagunçado ali, é uma doença. Né? Vivemos em um só corpo de Cristo e trabalhamos baseados no seu evangelho para edificá-lo. Ok? Então, se a igreja age na sociedade de forma apostólica, profética e pastoral, é isso que as células vão fazer também. Ok? Então, a célula ela faz parte integrante da igreja e ela tem esse mesmo DNA da igreja. A diferença é que ela é um núcleo menor, assim como a célula do nosso corpo. Então, chegou o tempo da gente desenvolver células que sejam simultaneamente pastorais,
que promovam o cuidado pessoal, proféticas, que trazem a realidade dos céus à terra, e apostólicas, que enviam pessoas ao seu destino profético. Esse envio passa pela multiplicação, mas não é restrito a ela. Trata-se de uma visão que empodera pessoas e confere-lhes um novo entendimento sobre o propósito de Deus para elas. Então, o papel da célula, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais ainda hoje, é isso. É receber uma pessoa, é cuidar daquela pessoa, ajudar aquela pessoa até o ponto que a gente consiga enviar aquela pessoa. Se a igreja é para ir, alcançar, batizar e discipular as nações, esse também é o chamado de cada discípulo e de cada célula da igreja. Então vamos falar aqui dos principais alvos da nossa célula. A célula ela tem 4 alvos. Primeiro, alcançar pessoas para Jesus e cuidar dessas pessoas para que consolidem a sua decisão, focando no cuidado pastoral e no início da formação espiritual. Então, a gente recebe aquela pessoa que ela acabou de ter um encontro com Jesus. Às vezes ela vai vir de um culto, né? Uma pessoa que estava no culto, foi convidada por alguém no culto, tomou uma decisão e foi encaminhada para uma célula. Às vezes essa decisão ela é tomada dentro da própria célula, e o que é ainda mais gostoso, né? Você já vai ver ali o nascimento de uma nova vida, né, em Cristo, e você vai poder ali dar o primeiro leitinho ali, né? A primeira alimentação, né? Como um filho mesmo. E a gente vai cuidar dessa pessoa para ela consolidar essa decisão que ela tomou. Esse é o primeiro objetivo da célula. O segundo, promover o crescimento, né? Então a pessoa tomou uma decisão, a gente ajudou ela a entender ali o que aconteceu, né? A gente vai conduzir ela até o batismo, e aí a gente vai começar a promover o crescimento, né? Ela vai virar um discípulo. A gente vai ajudar ela a entender e descobrir os seus dons. A gente vai incentivar o crescimento numérico da célula, vai incentivar a descoberta de destinos proféticos e ministeriais, gerando filhos espirituais na família, né? Então a gente alcança e a gente promove o crescimento do indivíduo, a gente traz mais pessoas para a célula e a gente vai ajudando aquelas pessoas a encontrarem o seu propósito, o seu destino profético. O terceiro é capacitar. A gente começa a empoderar, né? A gente começa a dar mais liberdade, a gente começa a entender o perfil daquela pessoa e a gente consegue agir de uma forma mais específica, fazendo com que elas se desenvolvam para se engajar no exercício do seu chamado. Então a gente ajuda a viver no discipulado pessoal e também com novas pessoas caminhando consigo também. E por fim, a gente envia todos para os seus destinos proféticos. Todos eles vão ser enviados. A gente já entendeu qual que é o destino dele e a gente envia, a gente abençoa, né? E eles vão ser multiplicadores dos seus dons de governo e de serviço. Eles vão começar a discipular outras pessoas, eles vão cuidar, e aí é um ciclo que se reinicia a partir de um novo líder, de um novo líder de ministério também, ok? Então a gente alcança, a gente promove o crescimento, a gente capacita e a gente envia. E quando esses alvos são trabalhados fielmente nos encontros das células, nos currículos, nas ministrações, né, eles são reiteradamente afirmados em todas as esferas da liderança, cria-se a cultura da rede de célula, que é um lugar para sermos esticados, desenvolvidos e não mimados, ok? Então, nesse processo, no começo lá, quando a gente alcança, né, a gente tem aquele cuidado, a gente tem que entender o momento da pessoa, não adianta a gente já jogar palavras difíceis, usar muita teologia sistemática, a pessoa precisa de uma linguagem simples, ela precisa entender o que está acontecendo com ela, né? Mas aí, conforme ela cresce, a gente vai precisar ter firmeza, a gente não pode mimar aquela pessoa para sempre, a gente tem que, conforme ela cresce, a gente precisa ir soltando, a gente precisa ir direcionando e a gente precisa com firmeza ir
trabalhando na vida dela. Ok? E por onde que a gente começa, né? Todos na igreja devem ser desafiados e encorajados a fazer discípulos de Jesus. E como que a gente estabelece esse ponto de partida? A gente começa com a oração e com a ação. E nisso nós vamos conversar sobre 8 pontos principais que devemos que devemos levar em consideração para iniciarmos um plano de implantação de células apostólicas. Então, para a gente plantar células apostólicas, primeiro, fale regularmente sobre a visão e a cultura da igreja para a célula. Todos no ambiente de célula precisam saber a razão pela qual a igreja valoriza e acredita nas células, para onde elas estão indo em termos de visão e serão transformadas em seus ambientes. Se a nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus e a nossa missão é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo, então todas as células precisam sonhar e almejar suas multiplicações, assim como trabalhar ativamente para desenvolver pessoas em seu chamado. Então, a visão de uma célula é exatamente a mesma da igreja, ok? Então, a nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus e transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. Então, a célula vai trabalhar nessa direção também. E ninguém vai pegar a ideia de uma vez, não adianta pegar uma vez lá e falar essa é a nossa visão, essa é a nossa missão e pronto, todo mundo já entendeu. Isso é algo que a gente tem que trabalhar dia a dia. A gente vai ter que repetir, a gente vai ter que ser redundante muitas vezes, né? Então fale da visão da igreja, lembre da missão, né? Ninguém pegará a ideia de uma vez, pratique a redundância constante, criativa e entusiasmada. E aí a cultura vai passando. Segundo, lidere pelo exemplo. Não existem igrejas relevantes sem líderes altamente comprometidos e isso pode levar tempo. Precisamos passar pelo processo de gerar raízes, pois células saudáveis são formadas por líderes enraizados. Não basta vestir a camisa, é necessário usá-la. Desenvolva uma liderança que é capaz de pagar preços necessários. Isso começa com você. Então, queridos, vocês como líderes, o exemplo de vocês é uma parte essencial da liderança de vocês. Tudo que vocês fizerem, a partir do momento que vocês assumem a liderança de uma célula, as pessoas elas começam a prestar mais atenção em tudo que você está fazendo. Então, isso traz algumas coisas boas, ou seja, tudo aquilo que você já faz de bom, as pessoas naturalmente começam a copiar, e isso é muito bom. Ao mesmo tempo, você precisa ter um alerta para as coisas que você ainda não está tão firme ali em fazer, não tá tão natural para você, para as pessoas não aprenderem errado. Então, isso ajuda a você também a crescer um pouco mais, a prestar mais atenção. Né? Uma coisa que o pastor Carlito fala é que nem tudo que é bom é para você. Isso faz muito sentido aqui. Nós, como líderes de célula, às vezes tem coisas que não são pecados, não são erradas, mas às vezes não, a gente vai passar, a gente deixa passar essas coisas porque não vai trazer algo bom para as pessoas que a gente lidera ou não vai trazer um bom exemplo. Então a gente deixa passar, não porque era pecado, não era errado, nada disso, mas a gente, para zelar pela nossa liderança, pelo nosso exemplo, a gente não vai fazer, né, não vai participar de alguma coisa. Mas isso é bom para desenvolver as pessoas e para nos desenvolver também. O terceiro, seja um promotor da importância das células. Né? Então, você sabe a diferença de uma igreja com células e de uma igreja em células? Eu conheço muitas igrejas com células, e as células acabam sendo só mais um ministério da igreja. Assim como tem o ministério de adoração, o ministério com as crianças, tem lá também o ministério com células. E aí, quem quer participar desse ministério participa, quem não quer participar, não participa. Mas a nossa igreja ela é uma igreja em células. Né?
E isso é diferente. Igrejas com célula, as enxergam apenas como um ministério. Já uma igreja em células, ela tem um desenvolvimento e um entendimento de que isso vai fazer a igreja crescer como um todo. Né? A célula não é um ministério a mais da nossa igreja. Ela acaba sendo uma base para todos os ministérios. Então, como líder de célula, seja promotor desses valores fundamentais. Tanto o valor da célula na igreja, quanto os valores que acreditamos para a vida da célula. Então, o quarto. Na célula, menos é mais. Eu vi que o Arthur já comentou um pouquinho sobre isso. Um dos valores que nós praticamos na célula é a simplicidade. Quanto menos rebuscado for, melhores serão os resultados. A célula é para ser algo intimista, é para ser algo gostoso, algo leve, né? É um momento ali que a gente se encontra, a gente conversa numa linguagem amigável, informal, né? Não existe uma roupa que a gente tem que usar na célula, a gente vai com a roupa que é a nossa cara, né? É uma coisa que a gente faz na nossa casa, a gente não tem um auditório de célula, né? Então, é para ser assim mesmo. Mas o fato de ser simples não significa que tem que ser uma coisa chata, uma coisa mal feita, uma coisa enfadonha, né? Os encontros, eles devem ser vibrantes, empolgantes e relevantes. Então, uma atenção que a gente tem que ter. Não permita que sua célula se torne um culto. Né? Uma célula não precisa ter ceia, oferta, batismo, louvor, né? De uma forma isolada. A gente tem vários cultos com vários focos diferentes, exatamente para ter esses objetivos em comunhão. Ultimamente a gente está tendo tudo isso online, né? Até mesmo as células, mas a igreja tem os ambientes próprios para com as características de cada ambiente. E a característica da célula não é ter todo um monte de coisas que vão complicar e muitas vezes até desanimar as pessoas. Então, faça algo simples, mas algo com amor, com alegria, ok? E a festa vai ser muito boa. O quinto, defina padrões de capacitação aos líderes. Né? Desenvolver líderes de células apostólicas requer que líderes tenham ousadia e coragem para dar espaços para as novas pessoas. E aqui a gente, às vezes, até arrisca um pouco. Né? A gente vê que tem alguém ali que está empolgado, que está animado, e a gente começa a testar aquele líder. A gente começa a criar uma metodologia de desenvolver um líder. A gente deixa a pessoa a cuidar de algumas partes da célula, ela vai organizar, a pessoa pode começar dando um estudo, fazer uma leitura, e a gente começa a perceber que tem um que gosta de fazer, tem facilidade, né? Tem aquela pessoa que você vai perceber que é a intercessora da célula, que é a pessoa que está sempre orando pelos pedidos, né? Está sempre ali ajudando em oração um ou outro. Você começa a pegar essas características e você começa a desenvolver, né, aquele líder dentro até daquela característica mesmo. E foque sempre no progresso e não na perfeição. Estabeleça a cultura da honra e da paternidade espiritual. Né? Então, a gente não precisa buscar dentro da célula aquela pessoa que conhece tudo de teologia, que já leu todos os livros, que fala hebraico. Não. A gente vai buscar pessoas que têm coração e vontade de cuidar de pessoas. Né? E ali a gente começa a plantar uma semente, a fazer um discipulado mais específico, mais intenso, mais direcionado, e a gente vai dando liberdade, vai testando aquela pessoa, ajudando ela até o momento que a gente vê que ela está pronta para dar mais um passo e assumir uma liderança e multiplicar a célula. Então, desenvolva líderes na célula. O sexto, evite furos nos encontros semanais e entregue relatórios assiduamente. Né? Então,
que seria isso? A célula ela deve acontecer semanalmente, e é possível, tá? Eu experimento isso, eu também trabalho, eu também já tive momentos em que estive estudando, né? Eu tenho filhos, ah, e eu vejo que é possível sim conciliar uma agenda de célula semanalmente na minha casa, né? Porque eu sou líder de célula, eu tenho uma célula na minha casa. E então é possível. E a gente tem que evitar furos, mas aí você vai me falar, mas espera aí, e quando for tirar férias, como é que a gente faz? A gente tem que ser criativo. E aí tem até uma coisa que o ponto 5 ajuda. Se a gente está desenvolvendo já uma pessoa para assumir aquela célula, a gente vai sair de férias, vai fazer uma viagem, a gente naquela semana programa a célula na casa daquele futuro líder, né? Então a gente organiza a nossa agenda para que a célula não fure, ok? Então vão ter situações que são exceções, não vai acontecer toda hora. A célula também não pode ficar mudando de lugar, né? Porque senão até as pessoas se perdem. Mas uma vez ou outra que precisar a célula ser na casa de uma outra pessoa, ou de repente você não vai estar em casa, mas o seu cônjuge ainda não está seguro de dar o estudo, pode ser um outro membro da célula que dá o estudo, né? Então, existem várias formas que a gente pode fazer para o encontro acontecer, tá? Muitas vezes mesmo sem a presença do líder. Então, a continuidade do encontro, do treinamento, é encorajamento fundamental nas células. Não tenha receio de monitorar o crescimento da célula por meio dos relatórios numéricos. Então, aqui está falando também do relatório do encontro. Todo encontro tem um relatório que a gente preenche no final. Isso é muito importante. É um relatório simples, de presença, mas isso mostra muito da saúde, da frequência das células. A gente consegue saber quem está em célula, quem não está. A nossa igreja ela é muito grande, a gente precisa desses dados para a gente poder tomar as decisões, para a gente entender se o caminho que a gente está tomando está correto, está funcionando, ok? Então, se tiver alguma necessidade de um coordenador, um supervisor intervir e ajudar aquele líder que está com dificuldade, a gente pode também visualizar isso através dos relatórios. Então, não fure os encontros e entregue sempre os relatórios. Né? Agora o estudo ele já vem com uma tarjazinha vermelha lá em cima, né? Faça o relatório da célula. Então, ali no momento que está ali na comunhão ali, o pessoal está chegando, está conversando, está compartilhando como foi a semana, você já marca ali, já abre o aplicativo, já marca quem está na célula, já faz o relatório ali mesmo, e aí você não vai esquecer de fazer depois. Ok? Então, sétimo, desenvolva um percurso para que suas células cresçam e se multipliquem. Né? Da mesma forma ali que a gente começa a planejar o desenvolvimento do líder na célula, que a gente já começa a visualizar, a gente vai planejar também um percurso para a célula multiplicar. A gente já vai entender o momento ali. Uma experiência que eu tenho é que muitas vezes a célula começa a crescer, crescer, e aí ela chega no ponto de multiplicar. E aí, por algum motivo, a célula não multiplica. E aí, depois que passa desse tempo, ela chegou no ponto de multiplicar e não multiplicou. Aí, muitas vezes, ela começa a diminuir. Uma pessoa sai, a outra dispersa. Ela tem o tempo certo. A gente precisa, como líder, estar muito atento, porque esse tempo não pode passar. É como uma fruta que está numa árvore. Se você não colher ela na hora certa, na hora que ela está ali madura, pronta para ser consumida, depois ela acaba caindo do pé. E aí não dá mais para consumir. É um fruto que acaba se perdendo. E eu já vi isso acontecer em célula. Passou do tempo ali de multiplicar e depois aconteceu que a célula diminuiu para depois crescer de novo. Né? E isso não foi bom. Então a gente precisa ter esse plano, ter essa sensibilidade, esse discernimento, né? E o Espírito Santo vai
trazer isso para a gente. Olha, a célula está pronta para multiplicar. Tem o líder aprendiz ali e a gente vai começar a desenvolvê-lo para que ele possa assumir a célula. Então a gente precisa dessa intencionalidade. E quando a gente fizer isso, isso acaba se tornando um processo natural. É importante que a célula também receba pessoas novas constantemente. Isso é muito bom para a saúde da célula. Quando a célula fica muito tempo com as mesmas pessoas, ela começa a desanimar, ela começa a enfraquecer. Então é bom sempre trazer pessoas novas para suas células. Então estimulem que as pessoas convidem. A gente também tem ferramentas, né? O recomeço, o ministério que faz o atendimento dos novos. Eles encaminham pessoas para a célula, mas os líderes também podem servir no recomeço. Então imagina a seguinte situação: o pastor está lá fazendo o apelo, você está vendo que tem várias decisões ali na igreja. Você se prontifica a servir ali no recomeço, naquele domingo, e você faz um atendimento ali daquela pessoa que acabou de tomar uma decisão. E ali você já tem a oportunidade de chamar para ela vir na célula, na mesma semana. Você já está alcançando aquela pessoa, já está ajudando a ela a consolidar a sua decisão e já está trazendo alguém para a sua célula. Às vezes, depois disso, até por questão de geografia, ela não vai ficar na sua célula, você vai acabar encaminhando para uma que é mais perto da casa dela, né? Mas você fez o seu papel ali e você trouxe uma pessoa, aquela pessoa se sentiu amada, cuidada ali logo depois da sua decisão. Isso é muito importante. Né? Então, traga novos visitantes, tenha uma frequência crescente e desenvolva os futuros líderes. Nesse percurso também existem algumas ações, algumas oportunidades que a gente tem também de como célula a gente trabalhar para trazer mais pessoas para a célula. Então, isso pode incluir ações de evangelismo, oportunidades de todos degustarem papéis relacionados à liderança do grupo. Como eu falei, você reparte ali o estudo para alguém dar, uma leitura para alguém fazer, e vai ajudando o grupo a crescer, você identificar os líderes, ok? Então, desenvolva esse percurso para multiplicação. E por último, o oitavo, celebre os frutos. É muito importante celebrar como família os frutos das células, né? E a nossa igreja, todo final do ano, a gente tem uma festa da multiplicação, um culto especial que a gente faz no final do ano para celebrar todas as multiplicações que aconteceram durante o ano. Né? E nessa festa a gente destaca os líderes, a gente traz, divulga as células que multiplicaram, os novos líderes, a gente faz um reconhecimento para todos esses líderes da igreja. Então, é importante a gente celebrar, reconhecer os líderes nesse momento. Então, a gente falou de 8 princípios que vão ajudar na caminhada para a formação de células apostólicas. E uma coisa, né? Não despreze os pequenos começos, pois cada tijolo bem assentado garantirá a composição de uma sólida estrutura inabalável, incansável e apaixonada por Jesus, pela vida, pela igreja e por novas vidas. Como dissemos, não será fácil, mas este é o modelo bíblico deixado por Jesus e por isso é efetivo em todas as culturas. Eu queria compartilhar um pouquinho. Quando eu e a Viviane não pôde estar aqui, ela estaria com a gente aqui compartilhando desse estudo, mas ela está com uma dor muito forte nas costas, ela está medicada, ela não pôde participar, infelizmente, hoje aqui com a gente. Mas quando a gente decidiu abrir uma célula, porque nós somos supervisores de célula e há um tempo atrás o supervisor ele não tinha uma célula, ele só cuidava das outras células. E aí o pastor Carlito desafiou que todo mundo deveria realmente fazer parte de uma célula. Eu e a Viviane, a gente decidiu abrir uma célula nova na nossa casa. E a gente começou essa célula do zero. Não tinha
ninguém ainda para começar essa célula com a gente, né? E começamos, nós divulgamos essa célula no Facebook, nas redes sociais e amigos, e foi incrível que como a gente postou uma artezinha, a gente fez lá bonitinho, colorido, venha para nossa célula, vai ser dia tal, tal hora, e as pessoas davam like, respondiam, uau, que legal, eu quero participar, e eu falei, meu Deus, eu já estava preocupado com o lugar onde ia pôr tanta gente que tinha falado que viria, né? E aí chegou o dia da célula, a gente preparou a casa, a gente preparou ali um café, um lanchinho, e arrumamos tudo ali, tudo em ordem, né? Conversamos com as meninas, demos as instruções, ó, vai começar a célula lá em casa, se comportem, tudo direitinho. Não veio ninguém, né? Não veio ninguém na primeira semana. Aí a gente, não, beleza, a gente orou junto, a gente fez a célula ali, nós quatro, né? E vamos de novo. Na outra semana divulgamos e a mesma coisa, um monte de gente falava que vinha. Para resumir a história, passaram umas 3 semanas para vir a primeira pessoa. E a primeira pessoa que veio precisava que a célula fosse no outro dia e ela não voltou mais. E foram mais algumas semanas e acho que depois de 2 meses que tínhamos começado a célula, veio um primeiro casal que ficou. E logo depois do primeiro veio o segundo, o terceiro, chegamos a ter acho que 8 casais na célula, e essa célula multiplicou, e a outra célula que multiplicou já multiplicou de novo, e recentemente já multiplicamos mais uma vez, e tem sido muito bom esse tempo. Mas lá atrás, o começo foi meio devagar, sabe? Mas a gente celebrava cada encontro, sabe? Cada resposta ali de pessoas que simplesmente diziam que iriam, a gente orava por aquelas pessoas que disseram que iriam na nossa célula. E eu acho que Deus abençoou aquelas pessoas, mesmo elas não vindo, né? Porque nós oramos, nós lembramos daquelas pessoas na reunião e nós celebramos aquele pequeno começo, né? Então, sempre celebre o pequeno começo, não desanime, porque é um plano, às vezes Deus estava moldando o nosso próprio coração, a nossa própria expectativa e preparando a gente para algo maior. E a gente sabe que o melhor de Deus sempre está por vir, e o melhor de Deus é sempre melhor do que nós imaginamos, né? Então eu queria deixar isso com vocês, é o que eu vim compartilhar. Então, se alguém tiver dúvidas, O pode Marcos Flávio, colocar. muito Oi, bom aí, Flávio. obrigado aí, tá, pela aula. Antes de começar as perguntas aqui, queridos, eu vou passar a primeira mensagem aí, a primeira palavra-chave do dia, tá? A gente acabou não passando no meio, mas peço que todos anotem, né? Porque é através dessas palavras-chave que vocês vão receber aí a presença, tá? Então, a primeira palavra-chave é excelência, né? Excelência é a primeira palavra-chave aqui. Ô, Marcos, tem uma pergunta aqui do Helenilson de Souza, né? Ele pergunta: como é que nós definimos o quanto de energia pode ser empregado com aquelas pessoas que dificultam o processo aí das células? Muito boa pergunta. Bom, Helenilson, não existe uma receita de bolo, infelizmente, né? E se alguém descobrir a receita de bolo, eu também quero, né? A gente tem que ter muito paciência. Eu entendo, eu já cruzei com pessoas difíceis e assim, né? Não existe receita de bolo até porque cada pessoa é difícil de um jeito, né? A gente tem pessoas diferentes e cada uma vai ser difícil em algum ponto. E tem outra coisa também. Existem aquelas pessoas que elas são difíceis para a gente, né? Deixa eu ver se eu deixo isso um pouco mais claro. Existem algumas pessoas que vão ser difíceis para mim, mas elas não vão ser difíceis para a Viviane, né? Então, quando eu percebo isso, que, poxa, eu tive uma dificuldade com a pessoa, mas a minha esposa não teve, né? Então, eu vou sempre deixar ela agir um pouco mais, né? Eu vou estar junto ali, mas eu vou aprender com a Viviane como é que ela lida com aquela pessoa que eu estou com dificuldade de lidar. E isso serve para o nosso crescimento também. Mas focando mais na sua pergunta em relação a como que a gente sabe o quanto de energia que a gente gasta com uma pessoa, eu penso que assim,
a gente tem que gastar energia enquanto a gente vê que a pessoa quer ajuda, né? Enquanto a pessoa ela está sendo ensinável, ela está com o espírito aprendiz. Que muitas vezes a pessoa ela continua sendo difícil, mas você entende que ela está querendo aprender, que ela está se esforçando, que ela está fazendo algum esforço, né? Ela está bem intencionada. Agora, quando a pessoa, você vê que ela já não quer mais, assim, a gente tem um axioma aqui na nossa igreja, que nós lideramos pessoas livres, né? E nós liberamos pessoas, né? Muitas vezes é com dor no coração, mas quando a gente entende que aquela pessoa realmente não está querendo, né? Por mais que você dê a instrução, você pega no colo, você ama, você instrui, você faz, e a pessoa continua, né, fazendo as coisas ao contrário, eu acho que é importante você verbalizar isso para ela, falar, olha, querido, a gente já tentou aqui, a gente já veio aqui, aqui e aqui, mas eu queria entender de você, você quer mesmo, né? Se a pessoa falar que quer, você anda mais uma milha, né? Mas vai chegar um momento, muitas vezes, que a própria pessoa vai falar, olha, eu não quero mais. E aí você fala, o que eu posso fazer daqui por diante é orar por você, né? E a gente tem que sempre estar buscando no Espírito Santo discernimento, né? A gente precisa, muitas vezes, até fazer um propósito. Por aquela pessoa mesmo, a gente vai fazer um jejum naquela semana, por aquela pessoa, pedindo a Deus algo específico, uma estratégia, um caminho para poder lidar com ela, né? E então a gente também nunca vai deixar que uma pessoa sugue a nossa energia, sabe? A gente vai sempre derramar na pessoa, mas a gente não pode esvaziar, né? E sempre que em alguma pessoa a gente derramar demais, a gente precisa voltar lá no nosso discipulador para a gente se encher também e se recarregar, porque senão a gente não aguenta, né? A gente só dá e não recebe, a gente não pode dar o que a gente não está recebendo. Então, é isso que tem a ver também a rede de discipulado, para a gente poder estar fortalecido para poder derramar nas pessoas. Ok? Acho que eu Aí eu respondi. choro aqui, ô Muito Marcos. bom, né? Meu Deus do céu. Mas que professor, não é, gente? Que coisa linda, viu? Eu acho que você trouxe a resposta exata, né? Nós vamos amar e Amém. cuidar até que as pessoas desejem, anseiem. Jesus não Amém. desistiu da gente, então a gente não vai desistir de ninguém. Mas ao passo que a pessoa ela não quer mais, né? Aí é uma questão mesmo da gente respeitar o livre-arbítrio. Eu não quero. Ok, então oraremos, né? E perseveraremos em oração para que essa pessoa volte, retorne. Eu tô com o meu guerreiro aqui querendo aparecer na câmera, gente. Deixa ele aparecer aqui. Vai ficar bem. Dá um tchau lá. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. É isso. Interrompi aí, Flávio. Segue aí, Não, segue aí. tranquilo. Aqui tem a segunda pergunta, a pergunta do Luiz Cláudio de Lima, né? Como é que a gente identifica um destino em Cristo de um membro? Muito bom. Bom, a gente tem ferramentas na igreja, né? A gente tem o curso Destino Ministerial, que é um curso que vai ajudar as pessoas a identificar ali os seus dons, os dons de governo, dom de serviço. Mas, além disso, a nossa própria caminhada junto com a pessoa, a gente começa a identificar, né, as características ali da pessoa. E isso vai vir, muitas vezes, do própria pessoa. Porque o destino que Deus deu para mim, Ele deu para mim, né? Ele não deu para alguém falar para mim. Muitas vezes até alguém vai profetizar na minha vida, né? Mas eu que vou ter esse discernimento. Então, a gente vai ajudar a pessoa a entender qual que é o chamado que Deus tem para ela, né? E a gente vai usar da nossa experiência convivendo, discipulando aquela pessoa, bem como as ferramentas da igreja e a própria luz da palavra, né? Nas leituras dos textos que falam, que tratam disso, né? Para poder conduzir a pessoa a entender
né? Por que que ela está aqui? Quais os dons que Deus deu para ela, né? Como que ela coloca isso em prática e onde Deus quer que ela chegue. E de novo, né? A gente tem as disciplinas espirituais aí para poder entender e pedir para Deus trazer luz, né? O jejum, a oração, né? A caminhada junto aí do discipulado e essas luzes vão se acendendo e vão formando aí, não, agora eu sei, o meu destino ministerial, o meu destino em Cristo é aqui, ou é ali, ok? Legal. Carla Baroni perguntou aqui, é correto uma célula de adulto não ter um líder e o estudo ser sempre dividido pelos membros? Então, eu já vi células nesse modelo em outras igrejas, né? A nossa igreja não trabalha assim e isso dificulta demais o processo, né? Porque a gente tem que ter uma referência, né? Por exemplo, no nosso modelo de células, a gente tem uma reunião que é o TPL, é o treinamento prático. Eu esqueci agora o que Para significa líderes, né? para Treinamento líderes. para líderes. Treinamento prático para líderes. Então, o que acontece? Nessa reunião, todos os líderes eles estão ali. O pastor Carlito ele está sempre ali trazendo muitas informações que são importantes para os líderes, informações até de bastidores da igreja, né? Coisas que não são colocadas ali no culto do domingo, e isso enriquece demais os líderes de forma que eles vão levar para a célula o novo, vão levar para a célula a essência da igreja vindo ali, certo? Quando a gente tem um modelo de célula que não tem um líder, o pastor ele vai dividir essa informação com quem? Como que ele cascateia? Né? E a gente tem toda uma estrutura aqui de comunicação. Né? O pastor ele quer alcançar a igreja inteira em poucas horas, ele manda uma mensagem ali para os pastores de rede, os pastores de rede já descem para os supervisores, para os coordenadores, para os líderes, e a informação chegou em 90% da igreja. Né? Então, se você não tem o líder, primeiro que essa comunicação e o fluxo de informação do pastor até os membros fica um pouco mais distante. E outra, você vai ter ali pessoas diferentes que às vezes não receberam o mesmo tipo de treinamento, que não estão sintonizadas na mesma reunião com o pastor, então cada uma acaba levando para um lado. E aí você acaba tendo o problema que eu falei lá em cima, né? Isso não é uma célula, porque ela vai ficando diferente da essência que é a igreja, né? Então, a forma mais eficiente de você manter a mesma cultura, o mesmo DNA, realmente é ter um líder, ok? Agora, eu não sei exatamente se o foco da pergunta foi esse, eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário. O líder, ele pode dividir os estudos, né, na célula, ou precisa ser sempre ele que faz? Na maior parte das vezes vai ser o líder, é recomendado realmente que seja. Mas a partir do momento que ele identifica ali uma, duas, três pessoas que podem fazer isso, ele pode sim. Um dia um vai fazer um estudo, o outro dia pode ser o outro volta para o líder, né? Mas o líder, o papel do líder vai estar ali, independente se é ele que vai dar o estudo naquele dia ou não, ele tem as informações que são para comunicar ali da igreja, né? Ele está ali no papel dele, né? Se acontecer algum problema na célula, é ele que vai ser acionado, né? E ele pode comunicar com o coordenador o que está acontecendo ali. Então, o papel do líder ele é muito importante. O estudo pode até ser dividido, mas o papel do líder ele é fundamental para o sucesso da célula. Legal. Então, vou fazer duas perguntas no mesmo tempo aqui, para a gente ir respondendo. Uma da Marta Martins e uma da Thalita da Silva. Qual o tempo ideal para multiplicar uma célula? E um líder pode preparar um co-líder na célula, dando oportunidade para ele assumir algumas funções? Sim, eu vou responder a segunda primeiro. Sim, né? O líder pode fazer isso, como eu falei, ele pode fazer mesmo antes de ter um co-líder, né? Como eu disse, ele pode testar, né? Algumas pessoas quer fazer um estudo, quer fazer uma leitura,
isso é permitido, né? O líder está ali, está acompanhando. Muitas vezes o líder vai, depois daquele estudo, né? Vai até dar ali um feedback, né? Vai falar, poxa, foi muito bom o seu estudo, ó, mas aqui você pode melhorar aqui e tal. Ali, poxa, você acabou citando um versículo que não estava legal. Então, na próxima vez, confere o versículo antes, para não falar errado, sabe? E aí você vai desenvolvendo a pessoa com amor, né? E a primeira pergunta era a questão Do tempo, né, para do multiplicar. tempo para multiplicar. A gente já teve um modelo que a gente usava antes, que tinha mais ou menos um tempinho certo ali para multiplicar, né? Era uma coisa um pouquinho mais quadradinha. E a gente até sofria um pouco por causa disso, porque chegava naquele tempo de multiplicar e a célula não estava pronta para multiplicar. Muitas vezes a gente acabava multiplicando uma célula que depois voltava, ou pior, morria, né? Então, a gente hoje tem um entendimento mais orgânico, ok? Não existe um tempo exato, mas se está tudo direitinho, em um ano a célula naturalmente ela acaba multiplicando. Mas não é um ano fechado, né? Às vezes é um ano, às vezes vai ser um ano e meio, às vezes vão ser 8 meses, ok? Então não existe e eu não acho nem saudável fazer isso, porque cada célula também ela vai ter um perfil. Então, muitas vezes tem uma célula que só tem novo convertido. Então, às vezes ela vai demorar um tempinho a mais ali para subir um líder, né? E às vezes tem até uma célula que só tem crente antigo. E que não necessariamente isso é bom, gente. Às vezes os crentes antigos acabam dando mais trabalho do que os novos, né? Às vezes é mais fácil sair um líder de uma célula que começou só com novos convertidos do que uma célula que tem os líderes antigos. E aí entra aquele ponto que eu comentei, onde é muito bom trazer pessoas novas para a célula, né? Eu acho que isso oxigena a célula, né? Os que estão acomodados acabam se empolgando com a empolgação dos que chegaram, né? Então isso é legal, né? Mesmo que às vezes venham pessoas que vão passar pela célula, eu acho que é importante sempre trazer pessoas para a célula, ok? Também não fique com aquela coisa de, não, esses aqui são os meus. Não, gente, às vezes a pessoa vai vir, aquela célula não é o perfil dela, ou não é o dia que ela prefere, não é nada pessoal. Né? Fiquem muito em paz quando alguém quiser ir para outra célula. Né? Mas, enfim, não tem um tempo certo. Eu acredito que em torno entre 9 meses e um ano e meio é ali onde a célula multiplicaria naturalmente. Okay? Uma célula que demora muito mais que 2 anos sem multiplicar é um alerta para a gente ver o que está acontecendo, porque aqui está tão difícil multiplicar ali. Joia. Vou fazer a última pergunta aqui, do Luiz Cláudio Lima, né? Como é que funciona aí a supervisão? Vocês visitam a célula? Vocês são líderes e também visitam? Como é que vocês fazem aí no dia a dia? Como é que é a vida de um supervisor aí, Marcos? A vida de supervisor. Eu gostei da pergunta, porque se ele está perguntando é porque ele está interessado. Ele Isso é está interessado, muito né? bom, é muito bom. Né? Vai ser um líder, vai ser um coordenador, vai ser um supervisor. Isso é muito legal. Bom, gente, a nossa vida ela é bem agitada, né? Então a gente tem assim as demandas de atendimento, né? Muitas situações que acontecem na célula e às vezes acabam chegando para a gente poder ajudar, orientar. A gente, agora que está virtual, a gente tem até conseguido visitar um pouco mais as células, né? Eu tenho participado junto com algumas células algumas vezes, né? Mas além de visitar células, além de eu ter a minha própria célula, e a gente também tem os encontros com os coordenadores, onde a gente se junta para conversar, entender como é que está a situação da coordenação deles. De repente, se tem alguma situação que eles estão precisando de ajuda, para entender também como é que é a questão, as células que estão para multiplicar, né, os líderes que estão se formando ali. A gente também, como supervisor, a gente entrevista cada líder que faz esse curso, né, vocês que vão assumir células, a gente faz uma entrevista para validar, né, aquele chamado, para abençoar
aquela liderança nova, né? Então, é isso que o supervisor faz. E outra coisa que o supervisor faz também, ele vem aqui dar o treinamento de células, né? Ele dá uma aula ou outra, para poder compartilhar e dividir, né? E trazer mais pessoas para esse mundo da rede de células, né? Que é muito bom. Muito bom, Marcos. Obrigado aí. Eu vou liberar então, time aí, antes do Marcos orar conosco, né? Eu vou liberar a segunda palavra do dia, né? Que é a palavra propósitos, né? Então, através dessas palavras que vocês vão receber aí a presença de vocês no forma que eu vou enviar, que nós vamos enviar no último dia, tá bom, queridos? Então, Marcos, obrigado. Eu não sei se o pastor Arthur tem algum comentário, a Mayara, se não, você pode orar Eu só encerrando esse queria, tempo. eu só queria pedir desculpa, viu, gente? Porque eu soube, a gente tem essa conta da Rede Inspire que foi feito um upgrade nela para ter capacidade expandida para até 500 participantes. Mas alguma coisa aconteceu que limitou em 100 participantes. Então, como a gente gravou essa aula, o pessoal da rede já está vendo para disponibilizar esse treinamento dessas duas primeiras aulas no portal da Rede Inspire. Então, você, pastor, que tinha convidado aí várias pessoas da tua equipe e eles não conseguiram participar, assim que o Zoom processar, né, essa gravação e disponibilizar para a gente já vai subir ela no portal da Rede Inspire e já estamos vendo para que amanhã à noite, se não for por essa conta, a gente vai providenciar uma outra conta com essa capacidade expandida para que todos amanhã da tua igreja, da tua equipe consigam participar conosco, amanhã à noite, tá bom? Perdão mais uma vez. Maísa quer falar alguma coisa? Então, Marcos, pode orar abençoando e amanhã fiquem atentos ao e-mail de vocês. Se tiver alguma alteração do link, a gente envia também, comunica para vocês pelo e-mail, tá bom? Até amanhã. Foi produtivo? Quem está com câmera aí, dá um joinha se foi produtivo. Foi? Ah, então tá bom. Amém. Graças a Deus. Ficamos felizes com esse feedback de vocês. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, Pai. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, ó Pai. Que o Senhor continue, Pai, com as suas mãos sobre cada um de nós, ó Deus. E nesse momento eu abençoo, Pai, cada líder, ó Pai, cada pastor, cada igreja que se envolveu aqui nesse treinamento hoje, ó Pai. Que o Senhor esteja, Deus, derramando sobre cada um deles e multiplicando tudo que foi falado aqui, ó Pai, de forma que eles possam derramar, ó Pai, nas células, nas igrejas, ó Pai, desenvolvendo novos líderes, ó Pai, desenvolvendo uma rede de células abençoadas, ó Deus. Que o Senhor esteja trazendo as estratégias que vão servir para cada realidade, ó Pai, e que eles possam, a partir daqui, estar alcançando algo muito além, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus de abundância, Pai. O Senhor é um Deus que sempre tem mais do que nós pensamos, mais do que nós esperamos, ó Deus. Por isso eu abençoo cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre cada um deles, ó Pai. Abençoe cada igreja, abençoe cada pastor, abençoe cada célula, cada membro de célula, Pai. Cuida de nós, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã, Pai, e no decorrer de todo esse treinamento, Pai. Muito obrigado por tudo. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. 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 Alguém me perguntou aqui qual foi a primeira palavra, ô Flávio? Me mandou aqui no chat. Excelência. Excelência e propósito. Propósitos. Combinado? Bom descanso para vocês. Boa Deus noite, abençoe pessoal. até amanhã. Obrigado, Marcos, Flávio, Thiago, Maísa. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.